Calamidades naturais, desastres ambientais, a fúria da natureza se mostra cada vez mais intensa e, segundo a previsão dos especialistas, a ocorrência desses fenômenos só tende a aumentar. E se não fizermos nada agora para conter o que está causando essas calamidades, o planeta será destruído em poucos anos. No livro O Grande Conflito, Ellen White afirma que nos últimos tempos, calamidades naturais serão cada vez mais frequentes e de maior intensidade. A Bíblia mesmo nos relata sobre muitos eventos catastróficos reservados para os dias finais deste mundo. E são tantos eventos e cada um mais destruidor que outro, a ponto de, quando for derramada a 7ª praga e chegar a volta de Jesus, o planeta inteiro já estará destruído. Agora, as coisas não ocorrem por acaso. Além do ciclo normal, ocasionado por oscilações no clima pela própria ação da natureza, temos também 2 grandes agentes que atuarão decisivamente para a ocorrência desses fenômenos naturais destrutivos. De um lado temos Satanás e de outro está Jesus. Alguns desses fenômenos serão causados pela ação direta do inimigo de Deus e outros serão causados pelo próprio Deus. Então, vamos falar primeiro sobre as ações de Satanás. Segundo Ellen White, ele estudou os laboratórios da natureza e ele sabe como provocar a chuva, o trovão, as tempestades, incêndios, terremotos, maremotos, etc. E ela mesma, no livro Patriarcas e Profetas, fala como esses fenômenos são originados no capítulo que segue o relato do dilúvio. Veja o que ela fala sobre as ações desse agente destruidor no comando dos efeitos geradores dos fenômenos da natureza. Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. O Grande Conflito, página 589. A Bíblia relata como ele usou esses recursos para destruir os animais, a casa e os filhos de Jó, com uma desgraça atrás de outra, e atuará fortemente agora no final sobre os filhos da desobediência. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns a fim de favorecer seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele está em atividade agora mesmo, nos acidentes e calamidades no mar e na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda a parte e de diversas maneiras. Satanás está exercendo seu poder e destrói a seara que está para amadurecer e segue-se fome e angústia. Comunica infecção mortal ao ar e milhares perecem pelas pestilências. Essas ocorrências devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. O Grande Conflito, páginas 589 e 590. O Vaticano está muito preocupado com as ações do clima que estão ocorrendo em todo o planeta. O Papa Francisco fez até uma carta tratando especificamente da questão do meio ambiente, a Laudato Si. Como sabemos, essa carta fala da preocupação da Igreja Católica com o que vem acontecendo com o clima do planeta. Bem, como suposto representante de Deus, ele deveria estar preocupado era com a lei de Deus, se ela está sendo devidamente cumprida, obedecida, mas como ele trabalha para outra equipe, então esse documento é somente um pretexto para levar o mundo inteiro a receber sua marca, a marca de sua autoridade, o descanso dominical. Vai chegar uma hora que esses fenômenos estarão realmente a fazer estragos demais aos seres humanos, e o mundo vai levar a sério e colocarão a culpa nos que estão esforçando-se para guardar os mandamentos de Deus
e os guardadores do sábado serão culpados, serão acusados de serem os responsáveis pelas calamidades que estarão a assolar o planeta. Então, Satanás vai provocar muitos desastres ambientais e vai colocar a culpa na conta do povo de Deus. Ele quer que as pessoas pensem que Deus está provocando essas tragédias porque o seu dia de repouso, o domingo, não está sendo devidamente obedecido por todos os seres humanos. Há um pequeno grupo de pessoas que insistem em guardar o sábado e desonrar o domingo, o dia de sua autoridade, o dia que toda a terra vai parar para descansar em homenagem à sua majestade, o Senhor das trevas, o dia do sol. Mas Deus também vai enviar calamidades, porque ele está sendo afrontado, porque o seu verdadeiro dia de repouso está sendo quebrado pelos homens. Sua lei está sendo desatendida. Mas seria muito mais plausível que nações inteiras abolissem o seu ordenamento jurídico e permitissem ao povo fazer o que cada um bem entendesse fazer, do que o Todo-Poderoso, o grande governador do universo, anular sua lei e deixar o mundo sem lei, sem regra para julgar, sem ter um parâmetro para condenar o culpado e justificar o obediente. Mas como seria um mundo sem a lei de Deus? Bem, podemos ver de diferentes maneiras como seria um mundo sem a lei de Deus. Por exemplo, podemos ver nos traços que o dilúvio deixou, nas fendas das rochas, nas superfícies quebradas da terra, nas montanhas, nos abismos, nos precipícios. Tudo indica que um grande erro foi cometido pelos homens. Fizeram algo muito grave que deixou o Criador muito entristecido e provocou a ira de Deus. Viraram as costas para a lei de Jeová. Assim, Deus enviou o dilúvio. Mas não é só isso. E nós podemos ver, a história mais recente ainda pode comprovar como seria um mundo sem a lei de Deus. Basta olharmos para a Revolução Francesa, quando eles aboliram a lei de Deus, a religião, e tentaram destruir o conceito de Deus, mas o resultado foi catastrófico. Terríveis foram as cenas ocorridas naquele país quando o ateísmo se tornou o poder governante. Na extinta União Soviética, os desmandos, as atrocidades cometidas pelos dirigentes ateus, os resultados desastrosos de um regime que exclui Deus e as nações que adotam esse regime hoje só não empregam totalmente a força contra os cristãos porque ainda não chegou o momento, porque será aplicado em todos os países e não somente em países totalitários, mas em todos, de direita e esquerda, comunistas e democráticos. Como o mundo continua a transgredir a lei de Deus, ele vai remover sua proteção e fome, calamidades na terra e no mar, pestilência seguirão a afligir a humanidade porque eles esqueceram da lei de Jeová. O verdadeiro problema que afeta o nosso mundo não é as calamidades das mudanças do clima, mas é a praga do pecado. A criação geme por causa das transgressões dos habitantes da terra. Invalidaram o pacto eterno de Jeová. O mundo desdenhou da lei de Deus, principalmente o mundo cristão, os que se dizem ser judeus, mas não o são, isto é, os que se dizem ser seguidores de Cristo. Esses próprios, que alegam ser os detentores do verdadeiro conhecimento da Bíblia, de Jesus, da sua graça, do seu amor, da nova aliança, do Novo Testamento, esses mesmos desdenham da lei de Deus. Por isso, Deus vai retirar sua proteção dessa classe de pessoas também. E naquele grande dia eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos isto e fizemos aquilo. E Jesus vai lhes responder: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós, transgressores da lei. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas dependem do caminho que estamos a seguir agora. O grande conflito, página 601. Deus oferece o seu amor e seu perdão a todos os seres humanos.
A porta da graça está aberta para todos os habitantes do planeta, mas, infelizmente, a maioria vai recusar a salvação. Deus não pode, por muito mais tempo, permitir a atuação do pecado. Ele precisa dar um basta nessa mancha. Então, um dia, a graça encerrará. Não haverá mais intercessão pelos humanos. E no grande e terrível dia da ira do Cordeiro, eles verão a desatendida lei de Deus nos céus e verão que estiveram a brincar com a própria salvação. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra, uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vêem-se os preceitos do Decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais veem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e reafirmando o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem um semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, agora não como homem de dores,
como sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria. Vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga, peleja em justiça. E seguiram-no os exércitos do céu. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia, e no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua presença tem se tornado macilento todos os rostos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem-se os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias 36, na 10. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele. E todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Cessaram os gracejos escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos, o choque das armas, o tumulto da batalha, com o ruído e os vestidos que rolavam no sangue, silenciaram. Nada se ouve agora, senão a voz de orações e o som do choro e lamentação. Dos lábios que tão recentemente zombavam, irrompe o clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes assentos o chamaram ao arrependimento? Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos suplicantes de um amigo, um irmão, um redentor? Para os que rejeitaram sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias, como aquela que durante tanto tempo assim pleiteou: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33:11. Quem dera para eles fosse a voz de um estranho. De Jesus: clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente se desvanecessem, advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia
e a alma é afligida por vãos pesares. Mas o que é isso ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta? Os que desejariam destruir a Cristo e seu povo fiel testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio de seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes exclamando: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste entre o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna juventude. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo, estabelecidos a árvore da vida no Éden há tanto tempo perdido. Os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor, nosso Deus, refletindo no seu espírito, alma e corpo a imagem perfeita de seu Senhor. Ó, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto de cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. E os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. E a voz de Deus, eles foram glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.